Por que os nossos campeões são sempre diminuídos pelos gringos? Eu sei que essa questão para nós brasileiros muitas vezes parte para o emocional. Ficamos pé da vida. Afinal, a gente tem a sensação que não desrespeitamos tanto os campeões estrangeiros como eles desrespeitam os nossos. Mas a bem da verdade é que se for pegarmos os nossos campeões mais recentes e mais populares, o Charles do Bronx, que até outubro de 2022 teoricamente estava defendendo o título, teve aquele rolo lá da balança, mas tecnicamente estava defendendo, e o Alex Poatan, que hoje tem o cinturão, eles têm um ponto em comum, são craques em um estilo. No caso do Charles é o grappling, sim, ele está melhorando na trocação, mas o carro-chefe é o grappling, e o Alex Poatan, que tem o seu carro-chefe a trocação. Mas ambos têm o seu ponto fraco, o wrestling. Mas aí você vai me dizer, claro, Isaac, que os gringos pegam no pé dos campeões brasileiros por conta do wrestling. Mas existem sim alguns fatores que, se não são o principal, mas reforçam, incorporam a narrativa deles, que os nossos campeões brasileiros não são tão bons assim. E uma é que, naturalmente, não importa o estilo específico de cada lutador, os brasileiros, em sua grande maioria, lutam de forma ofensiva. O Charles mesmo está com uma trocação muito boa, está evoluindo, e o seu estilo é sempre marchando para frente. E no chão tenta finalizar toda hora. Não procura fazer aquele jogo de controle. E o Alex é um trocador extremamente ofensivo. Embora ele tenha um jogo de contra-ataque letal com aquele cruzado de esquerda, ele sim faz um jogo de movimentação muito impositivo. Sempre joga com a guarda baixa. E é isso, os estilos ofensivos normalmente são muito empolgantes. Você vê mesmo, fãs de todo mundo adoram os lutadores brasileiros por conta disso. Mas não tem aquele ditado que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos? Charles ganhou campeonatos, Poatan está ganhando campeonatos, mas é fato que se formos pegar a história do UFC, dos campeões mais longevos, o único que a gente pode pegar e colocar no estilo ofensivo é o Anderson Silva. Georges St-Pierre era o mestre do controle da luta defensiva sonolenta. Khabib Nurmagomedov não foi um campeão longevo, mas como ele conseguiu a sua invencibilidade? Abraçando as pessoas. John Jones, o rei da distância, das dedadas no olho. Até o Israel Adesanya, com aquele jogo de movimentação, de esquivas, fazia com que ele não ficasse muito exposto. Ele não tem vergonha de fazer luta porcaria. Então até no caso do Poatan, ele conseguir fazer muitas defesas, passar pelos wrestlers, vão ter gringos enchendo o saco dele. E ainda partimos para um terceiro ponto que é muito importante e vale a pena você prestar atenção, que é o seguinte: o Charles e o Poatan, pelos seus estilos ofensivos, acabam sendo muito populares, como eu falei antes. E como os caras são os favoritos dos fãs, os adversários, justamente para buscar essa notoriedade, vão falar mais grosso para ganhar o title shot e, consequentemente, mais grana. Então, no final desse balaio todo, o que é que eu posso falar? Os campeões brasileiros não são mais desrespeitados do que os outros. E para reforçar esse argumento, eu vou pegar um exemplo futebolístico. E antes de eu dar esse exemplo, um aviso para os melindrosos. Eu não estou fazendo comparação com um ou com outro. Você vai entender o que eu quero dizer. Os times do Fernando Diniz, quando ganham, são maravilhosos. Mas pelo estilo extremamente ofensivo, você não fica com a sensação de que uma hora ele vai perder? Ou até perder várias vezes e o time deixar de funcionar? O cara, meses depois de ganhar a Libertadores, deixou o time na lanterna do Brasileiro e caiu fora. Agora, se o Diniz, com esse estilo extremamente ofensivo, ganhasse 3 Libertadores, Brasileiro, Mundial, o cara ia ser considerado uma super lenda no mundo inteiro, ia ser considerado o sucessor do Guardiola. É isso que eu quero que você entenda, é o ponto do meu argumento. Esses atletas, esses treinadores, no caso do Diniz, que tem um estilo muito ofensivo, se ganharem muitas vezes, vira lenda. Porque os feitos que eles vão ter vão ser muito maiores do que aqueles que fizeram os mesmos caminhos, sendo que com um estilo mais precavido. Porque esses estilos dão uma dose maior de adrenalina para quem assiste. Então é isso, se ganhou, vira super lenda. Se perdeu, vira um super imprudente. Mas é isso aí, eu sou brasileiro, gosto do Charles. Poatan, você vai virar uma super lenda. E Fernando Diniz, você é um imprudente. Mas e aí, você concorda comigo? Se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você discorda também, pode comentar aqui embaixo. Fica à vontade, tá? Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar a notificação. É muito importante para mim, porque eu estou começando esse trabalho agora. E o seu apoio para mim vai ser muito importante. Você não sabe o quanto, então não esquece. Dá um like, se inscreve no canal e ativa a notificação, tá bom? E é isso aí, continue acompanhando o canal MMA com Isaac Macedo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!